Olá, leitores do blog Listas Literárias, aproveitando aqui para fazer um vídeo até que surgiu como sugestão e pergunta aí de uma leitura em um dos comentários do blog, nos perguntando como é que eu fazia para anotar tantas coisas, já que as avaliações aqui no blog são 10 considerações, e onde a gente busca colocar aí todos os elementos que gostamos ou não dentro de uma leitura, e ela nos questionava como fazer isso e também perguntando como poderia fazer para as leituras dela como leitora também captar aí todas as nuances de um livro. Não sei se eu vou conseguir através desse vídeo explicar tudo, né? Mas enfim, vou tentar compartilhar algumas questões que para mim funcionam, que para mim rendem aí quanto à questão de otimizar a leitura de um livro para conseguir captar aí tudo que o autor nos desejou transmitir. Enfim, começando, a primeira questão que eu coloco, pelo menos para mim funciona bem, é a questão que o hábito de ler um livro ele é algo não que seja planejado, mas a leitura de um livro ela demanda o quê? Ela demanda uma preparação, ela demanda um planejamento e demanda bastante concentração, especialmente a concentração. Portanto, quando você for iniciar a leitura do seu livro, é importante que a sua concentração esteja voltada para a leitura daquele livro, para a leitura daquele universo. Eu sempre digo, se você não está afim naquele momento, se a leitura não está fluindo, é melhor você deixar o livro de lado, né, do que, de fato, iniciar a sua leitura, porque se você fizer uma leitura quando não estiver concentrado, quando não estiver focado naquele hábito da leitura e na leitura daquele livro, você não vai conseguir aí assimilar perfeitamente o que está acontecendo. É mais ou menos como se você estivesse olhando um programa de televisão sem prestar atenção. Quando alguém lhe perguntar o que aconteceu naquele programa de televisão, você não vai saber responder porque você simplesmente estava de frente da televisão e não necessariamente prestando atenção. Com a leitura é a mesma coisa. Se você iniciar aí a leitura de um livro sem estar focado, sem estar centrado naquela leitura, parece meio que óbvio, né? Mas às vezes a gente tenta forçar aquela leitura, principalmente nós blogueiros, às vezes há um compromisso maior com a leitura, e aí a turma tenta, não, eu preciso ler, mas ler sem estar focado, ler sem estar concentrado naquele projeto, naquela leitura, não é uma coisa bacana e não vai te auxiliar, então, em captar toda a áudio que o autor queria comentar. Então, como primeiro item, como primeira sugestão aí dessas 5 dicas para otimizar a sua leitura literária, é justamente focar a sua leitura, focar o ato de ler. Tem que ser aí focado e concentrado, que com certeza vocês vão conseguir captar tudo aquilo que está presente na obra. E o segundo ponto bacana que eu acho para você retirar tudo do que tem no livro na sua leitura, muitos gostam de fazer sua resenha, seja para o seu blog, seja para o seu canal no Scoob, enfim, o pessoal gosta de anotar isso, né? Então a segunda dica que eu teria a dar para você que quer otimizar a sua leitura e otimizar a sua compreensão da leitura especialmente, é que também é importante ajudar a memória, né? Você pode estar centrado, você pode estar focado, mas um livro, geralmente, às vezes, você pode ler uma literatura com 200 páginas, ou você pode ler George Martin com 800 páginas, e aí a coisa complica um pouco mais ainda. Por isso é importante você também auxiliar a sua memória no que diz sentido aí tá anotando os acontecimentos do livro, porque também a gente não é de ferro, né? Às vezes a gente lê muito, ou às vezes, especialmente no caso de blogueiros que lê muita coisa, e às vezes a leitura acaba se misturando uma com a outra. Você pode, eu já fiz isso, de trocar a questão de personagens numa resenha, enfim, então é importante você auxiliar sua memória e principalmente até para montar e destacar aqueles pontos que você quer do livro. Por exemplo, listas literárias aqui, está sempre buscando curiosidades, fazer 10 listas sobre isso, sobre aquilo, enfim, eu preciso estar sempre ajudando essa memória e nesse sentido eu utilizo muito a questão, não sei se vai dar para perceber aqui, mas eu utilizo muito a questão do post-it e acho que quase todo leitor, quase que quer anotar suas coisas, enfim, acaba utilizando o post-it, seja para marcar uma frase que lhe chamou a atenção, né, os quotes,
pessoal gosta muito de utilizar os quotes na internet, seja também para uma passagem. No meu caso, eu gosto de, por exemplo, eu estou montando uma lista com os 10 momentos Coca-Cola da literatura, que está sendo anotada por aí, eu vou fazendo um banco de dados de futuras listas, e eu vou marcando com esses post-its, até mesmo para as resenhas, quando eu quero uma passagem que chamou atenção, algo que houve uma falha, ou houve algo muito interessante que vale a pena destacar do autor, eu vou marcando com post-it. Por exemplo, esse meu exemplar aqui de 12 anos de escravidão está bem marcado aí para vocês verem, com várias passagens que me chamaram a atenção. E essa é uma segunda dica para vocês, então, otimizar a sua leitura com a questão da marcação aí, especialmente por post-its, que fica legal e você também não perde nada da sua leitura. Terceira dica para você retirar tudo que pode aí da sua leitura para o seu livro, se você quer fazer a sua resenha, quer fazer a sua análise, ou simplesmente quer conversar aí com os seus amigos sobre o seu livro lido, enfim. Uma coisa que eu digo que não atrapalha e aí não tira o foco do leitor, tem quem consiga. Eu, às vezes, até faço essa leitura em ambientes, por exemplo, com a televisão ligada ou com o som ligado, mas, em geral, como eu falei no primeiro item, a questão do foco e da concentração, o ideal é que a leitura se construa por ela mesma, e a gente fala muito naquela questão da literatura poder você mergulhar em novos mundos, e para isso você também exige um local especial, não quer dizer aí toda uma preparação, um mantra, enfim, mas aquele lugar sossegado, aquele lugar sem interrupção, aquele momento que você pode simplesmente abrir a página e mergulhar dentro dela. É importante ser só o livro, dedicação ao livro, né, como eu falei na questão do foco, porque tem o pessoal que gosta de ler com música, tem o pessoal que gosta de ler olhando na televisão, e isso pode desviar um pouco a atenção de um ou para outro, especialmente se você for rapaz, né? As meninas parece que elas têm uma capacidade maior de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas nós rapazes, aí fazer duas coisas ao mesmo tempo já complica um bocado, e aí eu daria como dica, né, para a sua leitura ser um pouco mais atenta, é justamente essa, de você escolher um local legal para sua leitura, de você escolher um local confortável, né, que você possa mergulhar por 1 ou 2 horas de leituras, sem interrupções, sem barulhos e sem nada extra ao universo, aquele que está escrito na página do seu livro. Então, o local também é um ponto importante para auxiliar aí quanto à sua atenção da sua leitura e otimizar aí a sua compreensão do livro. Coisa para você que quer otimizar a sua leitura e a sua compreensão do livro é compartilhar. Compartilhar e buscar também informações de outros blogueiros, de outros leitores, como é que eles... Porque cada um tem não é um livro de receitas prontas, eu vou fazer assim e para mim vai funcionar. Então, cada um tem uma forma que melhor se adapta à sua realidade de leitor, então é importante você buscar essas diferentes realidades aí de como é que cada um consegue arrancar o máximo de uma leitura para depois estar compartilhando, resumindo, fazendo a sua resenha, né, porque são receitas diferentes. Essas próprias 5 que eu estou colocando aqui no vídeo, tem quem vai discordar, quem não vai concordar, enfim. Então, portanto, se você quer depois fazer uma resenha, fazer uma avaliação, fazer um resumo da sua leitura e pegar tudo aquilo que está escrito de uma maneira muito otimizada, é importante você buscar também diversas formas de diferentes pessoas de como é que funciona para cada um esse sentido, né, para não perder nada do livro, né, para conseguir, a hora que você for compartilhar, a hora que você for fazer o seu resumo ali, você também ter essa compreensão do todo e conseguir fazer aí, captar o máximo possível da sua leitura. Finalizando então aí o vídeo inspirado aí num questionamento através dos comentários do blog Listas Literárias, né, sobre a forma de otimizar e também facilitar a construção de uma resenha. O pessoal perguntando, tendo essa dúvida, como é que eu fazia para tirar tantas considerações das minhas leituras aí no blog. Enfim, eu tenho uma prática muito comum, que é tão logo eu termino a minha leitura, é passar para o papel a minha resenha, a avaliação, e anotar ali as minhas considerações, além da marcação com os post-its, além de buscar ter essa leitura concentrada e focada, eu busco, tão logo terminei a leitura, já ir para o computador, mesmo que eu não vá colocar no blog, né,
tecnicamente quase sempre eu termino de ler e a resenha já vai ao ar, mas mesmo quando isso não vai ser feito, que eu vou programar para 2 dias depois aí a publicação da avaliação do livro, eu geralmente já vou para o computador e já preparo essa minha resenha, porque é um pensamento muito meu. Eu terminei do livro, eu estou ainda quente, eu estou dentro daquele universo, eu ainda não me apartei. E especialmente quando você tem um volume muito grande de leitura, você parte de um universo para outro, daqui a pouco, se você for demorar para fazer aquela sua resenha, sua avaliação, você vai perder alguma coisa nesse meio do caminho. Então, eu terminei o livro e eu já gosto de deixar tudo anotado, vou para o computador, abro o meu Word lá e vou escrever as minhas avaliações e os meus pensamentos sobre aquele determinado livro. Eu acho que funciona, tem funcionado, a gente tem conseguido fazer aí listas bem amplas, trazendo todos os aspectos do livro, coisas boas, coisas não tão boas, coisas ruins, quando é o caso, né? Eu sempre tento ser bem generoso com as minhas leituras, até porque a gente compreende aí todo o desafio que o autor tem ao escrever o seu livro, mas também observando todos os detalhes, aquela falha técnica, aquele probleminha que a gente encontrou na leitura, e isso é facilitado quando tão bem a gente acabou de ler o livro e já parte para fazer a nossa resenha, a nossa avaliação. Essas foram, então, minhas 5 dicas aí para a gente estar otimizando a leitura e a publicação de nossas resenhas. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilham aí nosso canal do YouTube e também acesse o nosso blog Listas Literárias na internet. Um grande abraço e até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau, fui.